Nesse vídeo, nós vamos falar sobre covariância e correlação entre variáveis aleatórias. Com um lembrete sobre independência. Que é por onde nós vamos começar. Então, vamos partir de uma definição. E aqui que está o nosso lembrete. Vai ser uma lista de definições aqui. Então, dadas duas variáveis aleatórias, digamos que nós estamos denotando elas respectivamente por x e y, certo? A definição que vai ser dada agora vale para qualquer par de variáveis aleatórias, não tem nenhuma restrição sobre valor esperado, etc. Então, nós dizemos que x e y são independentes, ou mutuamente independentes, então o que está sendo definido é a noção de independência entre variáveis aleatórias. Vou sublinhar aqui para destacar que esse é o termo sendo definido. Nós dizemos que x e y são mutuamente independentes se a função de distribuição acumulada conjunta dessas duas variáveis aleatórias, avaliada em um ponto qualquer do domínio, se exprime como o produto das respectivas funções de distribuição acumuladas marginais dessas variáveis aleatórias. Então essa igualdade vale para qualquer par de pontos x e y no domínio da função de distribuição acumulada conjunta de x e y. Então, vamos botar aqui, né, onde a f' de x e y é simplesmente a probabilidade da interseção desse evento com esse evento, né? Essa é a definição da função de distribuição acumulada. A noção de independência entre um par de variáveis aleatórias se estende naturalmente para a noção de independência entre uma coleção de variáveis aleatórias que nós vamos agrupar em um vetor para dar a definição em termos da função de distribuição acumulada conjunta. Então, seja x, eu vou botar um marcador com um tio aqui embaixo para indicar que é um vetor. Então, esse camarada vai ser desse tipo. Um vetor aleatório. Dizemos que as variáveis aleatórias x1, x2, xd são
2 a 2 independentes se xi e xj são independentes. Para qualquer par ij indo de 1 até d, obviamente que isso deve ocorrer para i diferente de j, pois uma variável aleatória nunca é independente dela mesma, a não ser, a gente vai ver depois num exemplo, no caso em que a variável aleatória em questão é uma constante. Aí, de acordo com a letra fria da definição, por assim dizer, uma variável aleatória constante é independente dela mesma. Então a gente está definindo esse termo aqui, 2 a 2 independentes. E como nós vamos ver no próximo item, e juntamente com o exemplo, a noção de você ter uma coleção de d variáveis aleatórias que são 2 a 2 independentes não implica que elas vão ser coletivamente independentes de acordo com a próxima definição. Ainda no contexto daquele vetor aleatório com d componentes, nós vamos dizer que as variáveis aleatórias x1, x2, etc., até xd, são coletivamente independentes, aqui eu também vou me permitir botar um parênteses, porque no calor da hora normalmente é omitido esse qualificador aqui, mas a definição completa deveria conter, justamente para distinguir o caso de duas variáveis aleatórias, né, que são mutuamente independentes. Então nós dizemos que essas variáveis aleatórias são coletivamente independentes se ocorrer o seguinte: a função de distribuição acumulada do vetor aleatório, então essa é uma conjunta, certo? X-til, avaliado num ponto de RD, x'til, se exprimir como o produto das funções de distribuição acumulada marginais das componentes do vetor aleatório x'til. Essa igualdade tem que valer para todo ponto do domínio da função de distribuição acumulada conjunta, essa função aqui, que é um vetorzinho de RD com componentes x1, x2, etc., até xd. O terceiro caso em que nós vamos ter interesse em obter uma noção de independência coletiva é o caso de um vetor aleatório, na verdade de uma sequência de variáveis aleatórias. Então, vamos escrever assim. Há uma sequência, vou botar aqui, essa sequência é uma sequência infinita.
de variáveis aleatórias. Dizemos que as variáveis aleatórias x1, x2, xn, etc. Então, todas elas que formam essa sequência nós dizemos que essas variáveis aleatórias são, de novo, coletivamente independentes. Se para qualquer d maior ou igual que 2, as variáveis aleatórias x1, x2, xd forem coletivamente, não vou escrever, independentes. Então, no sentido da definição anterior. Ou seja, quando eu tenho uma sequência infinita de variáveis aleatórias e eu quero dar uma noção de independência para os termos dessa sequência, eu vou olhar para cada vetor aleatório de dimensão d, formado tomando-se os primeiros d termos da minha sequência infinita. E para esse vetor aleatório, agora sim eu tenho uma noção de função de distribuição acumulada, para a qual eu posso examinar, para ver se ela satisfaz aquela propriedade de fatorar nas suas respectivas marginais, certo? Então eu não consigo dar uma noção de independência coletiva para a sequência ou para os termos da sequência, enfim, olhando diretamente para a sequência inteira, porque eu não tenho uma função de distribuição acumulada com infinitos argumentos, por assim dizer. Basicamente porque você vai ter muitos eventos com... Essa função valeria basicamente ou 0 ou 1. Tá? Isso é algo não muito óbvio. Espero que mais adiante a gente consiga enxergar isso. Então, de maneira a introduzir uma noção rigorosa de independência entre todos os elementos ou todos os termos de uma sequência infinita de variáveis aleatórias, eu preciso recorrer a esse truquezinho aqui de olhar para os vetores aleatórios formados pelas primeiras d entradas daquela sequência e aí sim apelar para a definição de independência para elementos de vetores aleatórios. E eu tenho que fazer essa checagem olhando para a dimensão do vetor arbitrário, certo? Então essa é a noção mais geral, por assim dizer, mas ela é dada em termos das anteriores. Uma propriedade importante nesse contexto de independência é a seguinte. Vamos tomar um vetor aleatório, chamar de x. Eu vou marcar aqui com um tiozinho, né? Como é usual, para denotar que é um vetor. Não é necessário, né? Às vezes, pelo contexto, você consegue determinar se é um vetor ou não. Então, nós vamos tomar um vetor aleatório.
E o que ocorre é o seguinte: as variáveis aleatórias x1, x2, etc., até xd, são coletivamente independentes se e somente se a função massa de probabilidade conjunta do vetor aleatório x fatorar no produto das funções massa de probabilidade marginais isso é uma igualdade pontual, né, para todo x é um ponto de RD. E isso é verdade se x tiozinho for um vetor aleatório do tipo discreto. Ou se a função densidade de probabilidade conjunta fatorar no produto das funções densidade de probabilidade marginais. Aqui em RD. E isso aqui é se x, o vetor aleatório x, for contínuo. Então, embora a gente dê a definição, né, ou as definições de independência em termos das funções de distribuição acumulada, e a gente faz isso por uma questão de generalidade, né? Afinal, qualquer variável aleatória, para qualquer variável aleatória está bem definida, né, a função de distribuição acumulada. Então, a gente ganha na generalidade ao definir independência em termos das acumuladas, mas a despeito disso, né, trabalhar e fazer conta com as funções de distribuição acumulada não é, nem sempre é o mais conveniente, por assim dizer. Então, essa caracterização, né, dada aqui nesse teorema, vem suprir ou facilitar a nossa vida, pelo menos, no sentido de verificar, no caso concreto ali, quando você tem na mão um vetor aleatório com uma função massa de probabilidade conjunta, por exemplo, e você consegue fazer as contas e verificar que ela fatora nas marginais, isso já te dá independência. Ou seja, ao invés de ter que fazer contas envolvendo a função de distribuição acumulada, conjunta e as marginais, você faz isso com a massa. E não é nada óbvio, mas na prática é mais fácil fazer conta com as massas de probabilidade, no caso discreto, ou com as densidades de probabilidade, no caso contínuo. Então, a despeito das definições serem dadas em termos de funções de distribuição acumulada, o que a gente tem que ter na cabeça é essa caracterização aqui, né? A não ser que você esteja lidando com um vetor aleatório que tenha componentes discretas, algumas contínuas, ou né, que não sejam nem de um tipo nem de outro, tenha mistas, enfim, mas com bastante generalidade você vai cair num desses dois casos, né? Você vai ter uma densidade conjunta ou uma massa de probabilidade conjunta, e aí, utilizando esse teorema aqui, você consegue averiguar se um certo conjunto de variáveis aleatórias é ou não coletivamente independente. Vamos ver um exemplinho. E ele já funciona como um remark também.
em que a gente vai estar considerando então esse espaço amostral aqui, equipado com a sigma álgebra constituída de todos os subconjuntos do espaço amostral, ou seja, qualquer subconjunto do espaço amostral é evento, e nós vamos considerar a medida de probabilidade que atribui valor 1/4 para cada evento elementar no meu espaço amostral. Lembrando que quando o espaço amostral ele é enumerável, para especificar uma medida de probabilidade P nesse espaço amostral, é suficiente eu dar a definição ou o valor dessa função em cada subconjunto unitário do espaço amostral. E aí eu utilizo o axioma de aditividade para recuperar a probabilidade de qualquer evento, né? Então, só para dar um exemplo aqui, se eu pegar, por exemplo, um subconjunto do espaço amostral, pode ser qualquer coisa aqui, né? Vamos pegar o 0,2. Né? Então, a probabilidade desse evento, como é que eu sei que é evento? Bom, eu estou pegando a sigma álgebra que considera qualquer subconjunto do espaço amostral como sendo um evento. Por aditividade, né, eu tenho um conjunto formado por dois pontos, né? Pontos são mutuamente disjuntos, então isso aqui se quebra na soma das probabilidades individuais de cada um daqueles eventos elementares. A P que eu defini aqui atribui massa 1/4 para todo mundo, então aqui vai ficar 1/4 mais 1/4. Então não precisaria ser, né? Eu poderia ter outra medida de probabilidade atribuindo outros valores para esses números, mas ainda assim eu procederia com essa soma. Agora eu vou pegar as variáveis aleatórias xj como sendo cada uma delas a função indicadora do evento 0 ou j, em que o meu j percorre esses três valores. Então eu tenho três variáveis aleatórias nesse espaço amostral e, bom, a questão, o lugar onde eu quero chegar é no seguinte fato: x1 e x2, x1 e x3, x2 e x3 são independentes. Ou seja, né, o vetor aleatório formado por essas três variáveis aleatórias aqui é tal que elas são 2 a 2 independentes. Mas x1, x2, x3, essas três variáveis aleatórias aqui não são coletivamente independentes. A maneira de visualizar esse exemplo é assim: você desenha por conveniência os 4 pontos desse espaço amostral dispostos desse jeito, e agora eu vou marcar aqui 3
eventos distintos aqui. Vou fazer cada um com a sua respectiva cor. Certo? Eu vou chamar de evento A, de evento B e de evento C. Então o meu A, nesse caso, é o evento 0 ou 1. O meu evento B é o evento 0 ou 2. O meu evento C é o evento 0 ou 3. E se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver que o evento A é precisamente o evento em que x1 é igual a 1. O evento B é precisamente o evento em que x2 é igual a 2. O evento C é precisamente o evento em que x3 é igual... Opa, aqui eu errei, né? Para não ter que regravar o vídeo, eu vou mudar aqui. x2 igual a 1. E o evento C é precisamente o evento em que x3 é igual a 1, certo? Por quê? Porque moralmente está sendo sorteado um desses 4 pontos aqui, e as variáveis aleatórias x1, x2 ou x3 me dizem se esses eventos aqui ocorreram. Então, por exemplo, se o resultado do experimento, se o ponto sorteado foi o ponto 2, ocorreu o evento B. Porque um dos pontos 2 ou 0 foi sorteado. E assim por diante. Vejamos então que as variáveis aleatórias x1 e x2 são independentes. Depois, para verificar que x1 e x3 são independentes, que x2 e x3 são independentes, basta seguir esse mesmo procedimento e vocês vão concluir exatamente a mesma coisa. Bom, o que eu sei sobre essas variáveis aleatórias x1 e x2? Eu sei que elas são variáveis Bernoulli. Elas só assumem os valores 0 e 1. Então, as massas de probabilidade marginais dessas duas variáveis aleatórias se anulam fora dos pontos 0 e 1. Isso também vai ser verdade a respeito da função massa de probabilidade conjunta dessas variáveis aleatórias. Certo? Ela só tem chance de ter massa positiva nos pares ordenados 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Certo? Então, vamos lá. Vamos preencher essa tabelinha e de tabela a gente ganha as marginais aqui. Bom, quem é o valor que eu tenho que plugar aqui? Vou fazer em laranjinha aqui. Eu sei que a probabilidade de x1 ser igual a 0 e x2 também ser igual a 0. Isso aqui é o quê? É a probabilidade de A não ocorrer e B também não ocorrer. Isso é a probabilidade de A complementar, B complementar. Certo? Porque a minha variável aleatória x1, ela indica que o evento A ocorreu.
Se ela vale 0, significa que o evento A não ocorreu, ou seja, o evento A complementar ocorreu. Quem é o A complementar interseção B complementar? O A complementar é o conjunto formado pelos símbolos 2 e 3. E o B complementar é o conjunto formado pelos símbolos 1 e 3. Então a interseção desses caras é o conjunto que só tem o número 3 ali dentro. E a gente sabe que essa probabilidade, pela maneira como eu defini, é 1/4. Então aqui eu vou plugar o númerozinho 1/4. Continuando da mesma maneira que anteriormente, a gente pode calcular, por exemplo, a probabilidade de x1 ser igual a 0 e x2 ser igual a 1. Que vai ser a probabilidade do A complementar interseção B. E isso é precisamente a probabilidade do seguinte evento. De novo, o A complementar é o conjunto 2, 3. B é o conjunto 0, 2, pela maneira como eu defini. Então essa interseção tem apenas um camarada ali dentro. É o símbolo, é o número 2. E, portanto, essa probabilidade também é 1/4. Então, aqui vai aparecer 1/4. As demais contas é só repetir os passos aqui para os demais casos. E vocês vão ver que a função massa de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias x1 e x2 está representada nessa tabela. Ou seja, essa massa de probabilidade vale 1/4 em qualquer um dos pares ordenados 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, e essa função massa de probabilidade se anula para pares ordenados que não sejam desse tipo. Se eu somar aqui, somo nas linhas para obter a função massa de probabilidade da variável aleatória x2, somo nas colunas para obter a função massa de probabilidade da variável aleatória x1, e essa tabela por si só já me resolve o problema, porque eu estou vendo aqui que, de fato, é verdade que cada uma das entradas na parte interior dessa tabela corresponde ao produto das entradas que estão nas marginais, certo? Então, utilizando aquele teorema que a gente viu antes de começar o exemplo, eu posso olhar para as funções massa de probabilidade conjunta e marginais dessas variáveis aleatórias para decidir, ou para verificar, se eu estou diante de um par que é independente ou não. E nesse caso, sim, estou. Fazendo o mesmo processo aqui com x1 e x3 e x2 e x3, a gente vai chegar exatamente nas mesmas tabelinhas e vai, por fim, concluir que, tomadas 2 a 2, cada uma dessas três variáveis aleatórias é independente uma da outra. Notem, a função massa de probabilidade de qualquer uma das três variáveis aleatórias xj no ponto 1, que é a probabilidade da respectiva variável aleatória assumir o valor 1, ou seja, é a probabilidade do respectivo evento sendo indicado, é a probabilidade do xj ser igual a 1, isso é só a definição. E em qualquer um dos três casos aqui, seja x1, seja x2, seja x3, em qualquer um desses casos, a probabilidade correspondente é a probabilidade de um evento que tem ali dentro dois objetos, dois eventos elementares. Então, no caso de x1 vai ser a probabilidade A, no caso de x2 vai ser a probabilidade de B, e no caso de x3 vai ser a probabilidade de C. E, portanto, em qualquer um dos casos, essa probabilidade é 1/2. Por outro lado,
a função massa de probabilidade conjunta do vetor aleatório x1, x2, x3, quando eu avalio ela nessa terna 1, 1, 1, isso aqui é a probabilidade de x1 ser igual a 1, x2 ser igual a 1, x3 ser igual a 1. Mas cada um desses eventos que eu acabei de falar está representado por um conjunto desses três aqui. Então essa probabilidade de fato é a probabilidade de uma interseção de eventos. Isso é a probabilidade de A, interseção B, interseção C. E quem é o único camaradinha que está nos três desses conjuntos é o zero. Então isso aqui é a probabilidade do evento elementar zero. E essa probabilidade, da maneira como eu defini, é 1/4. Certo? A partir daqui eu não preciso fazer mais nada. Porque a massa de probabilidade conjunta no ponto 1, 1, 1 é diferente do produto das funções massa de probabilidade marginais. Ou seja, x1, x2, x3 não são coletivamente independentes. Tem mais uma coisa que vale a pena comentar nesse exemplo, que é o seguinte. Tem um fato que fica escondido, por assim dizer, no jargão, e o fato é o seguinte: a noção de independência que a gente está trabalhando, embora na terminologia não faça referência explícita à medida de probabilidade subjacente que está sendo utilizada, embora isso seja verdade, claramente quando você escreve as funções massa de probabilidade, as funções densidade de probabilidade, a função de distribuição acumulada, etc., envolvidas, você está, por detrás, fixando uma determinada medida de probabilidade P. Então, quando a gente diz que x1, x2, x3 não são independentes nesse espaço amostral, isso é verdade com respeito a uma determinada medida de probabilidade. Essa que a gente pegou, em que o ponto 0 tem probabilidade 1/4, o ponto 1 tem probabilidade 1/4, o 2 e o 3 também, cada um deles com probabilidade 1/4. Agora, suponhamos que eu pegue uma outra medida de probabilidade, então descartei aquela original com a qual eu estava trabalhando e agora eu vou dizer que o 0 ocorre com probabilidade 1. Eu não preciso dizer mais nada, né? Mas vamos botar explicitamente aqui. Tudo bem, é uma medida de probabilidade não muito interessante, mas serve para fins ilustrativos. Então vamos botar assim: se tomarmos essa outra medida de probabilidade aqui, então x1, x2, x3 são coletivamente independentes com respeito à medida de probabilidade P0. Então isso que está entre parênteses aqui talvez devesse sempre entrar como um qualificador na noção de independência. Eu vou lá e falo, tal variável aleatória é independente
daquela outra variável aleatória com respeito a esse modelo, certo? Uma medida de probabilidade se identifica. Uma medida de probabilidade se identifica com um modelo, né? Então, nesse modelo, em que o zero ocorre com probabilidade 1, x1, x2 e x3 são coletivamente independentes. Porque, de fato, nesse modelo, o ponto zero é sorteado toda vez que eu executo o experimento. Então, nesse experimento aqui, tanto x1 quanto x2 quanto x3 são sempre iguais a 1, porque eles indicam se um desses três eventos aqui ocorreu. E os três eventos sempre ocorrem, porque zero é um elemento tanto de A quanto de B quanto de C. Então é só um comentário aí para concluir esse exemplinho, que ilustra então duas coisas, né? Primeiro que independência 2 a 2 e independência coletiva são noções de fato distintas, né? Por isso que são definidas separadamente lá no começo. E, em segundo lugar, que a noção de independência, né, deveria sempre vir acompanhada de um qualificador, independente com respeito a um determinado modelo probabilístico que se está fixando né, a priori. Então, finalmente, podemos passar à definição, primeiro de covariância, né? Então, o que eu vou definir aqui para vocês é a covariância. É uma primeira noção que nos permite sair do mundo de independência, né? Na disciplina de probabilidade A, a gente trabalhou um pouquinho mais detalhadamente a questão de independência. Demos uma pincelada em noções de dependência, né? As definições puramente já foram dadas lá, né, de maneira auxiliar, né, não fazia parte do núcleo do conteúdo. E agora, né, na disciplina de probabilidade B, o que a gente quer nessa área 1 é justamente explorar noções, parametrizações, etc., de dependência entre variáveis aleatórias. Então, a covariância é uma primeira medida de dependência entre variáveis aleatórias. Vamos dar a definição aqui e depois a gente continua intuindo o que está acontecendo por trás aí. Tá? Então, os objetos sobre os quais eu estou falando são duas variáveis aleatórias, vou chamar de x e y, x1, x2, xz, qualquer coisa, né? Então isso são variáveis aleatórias. Para que faça sentido isso que eu vou escrever, eu quero que a esperança do módulo de x ao quadrado seja finito e de y também. Eu boto o módulo aqui por força do hábito, obviamente que não faz diferença no caso de variáveis aleatórias reais, né? Mas talvez seja um vício bom de carregar, porque em algum momento a gente pode estar trabalhando com variáveis aleatórias complexas e aí tomar o quadrado pode te dar um número negativo aí, e não é isso que eu quero. Eu quero que o valor esperado dessa variável aleatória, módulo de x ao quadrado, que é uma variável aleatória estritamente positiva, ou pelo menos não negativa, né? Eu quero que essa quantidade seja finita. Então, quem quiser esquecer o módulo aí, esquece, mas em algum momento, quando aparecerem variáveis aleatórias complexas, carregar o módulo, o hábito de carregar o módulo ali, ao tomar esse quadrado, pode acabar nos protegendo aí de cometer erros de cálculo. Então, estou justificando só porque que eu boto o módulo nesse negócio. Tá? Mas, enfim, os objetos sobre os quais a gente está discursando são duas variáveis aleatórias, x e y, que são
quadrado integráveis. A gente chama essa condição aqui de quadrado integrabilidade da variável aleatória x. Tá? Nessas condições, definimos a covariância entre x e y, ou a covariância de xy, né? Isso aí a linguagem não é muito rígida. A gente pode tentar ser um pouquinho mais preciso e falar assim, né? Definimos a covariância entre duas variáveis aleatórias x e y como sendo a seguinte quantidade. Vou denotar por cov de x y como sendo o valor esperado de x menos esperança de x y menos a esperança de y. E é só isso mesmo. Essa é a definição. Eu poderia definir variância como uma noção isolada, mas... E de fato já fizemos isso na disciplina de probabilidade A. Mas não tem nenhuma razão para eu não começar com a covariância e considerar a variância como sendo um caso particular. Então vamos lá. Agora vou pegar uma só variável aleatória que satisfaz a condição de ser quadrado integrável. Nessas condições, nós definimos a variância de x como sendo a quantidade, eu vou chamar de var de x, como sendo a covariância entre x e x, ou a covariância de x com ela mesma. Isso aqui, olhando lá a fórmula da covariância, vai ficar a esperança de x menos ex, tudo isso ao quadrado. Vou botar um ponto aqui. Definimos o desvio padrão de x como sendo, vou escrever assim, dp x como sendo a raiz quadrada da variância. Tem uma notação aí que pode ser útil, que é usar o símbolo sigma ao quadrado. E eu vou botar um índice x aqui, né, já que a variável aleatória em questão é importante. Então, usar o símbolo sigma ao quadrado para denotar a variância e usar, obviamente, sendo a raiz quadrada disso aqui, o símbolo sigma x para denotar o desvio padrão. Tá? Então, são
notações mais enxutas aí. Dependendo do contexto, aí vocês vão ver uma ou outra. Então agora, analogamente ao que a gente fez para o valor esperado, né, a gente quer uma lista possivelmente incompleta, né, de propriedades da variância. Tá, isso daqui é uma proposição, um teorema, como vocês quiserem. Vamos denotar assim, V1 é que a covariância entre x e y eu posso exprimir como a esperança de xy menos a esperança de x, é assim, a esperança de y. A segunda propriedade, vou chamar de V2, é que a covariância entre x e y é igual à covariância entre y e x. A terceira propriedade é que a covariância entre duas variáveis aleatórias, em que eu escalonei uma delas por uma constante azinho, é igual a esse mesmo azinho multiplicado pela covariância entre essas variáveis aleatórias. Isso aqui vale para qualquer número real azinho. A quarta propriedade que eu quero botar aqui é que a covariância entre uma soma de variáveis aleatórias, x e z, digamos, e uma terceira variável aleatória, y, se decompõe como a covariância de x com y mais a covariância de z com y, certo? Então, visto como uma função cujo domínio são pares de variáveis aleatórias, não quaisquer, tem que ser variáveis aleatórias quadrado integráveis, visto dessa forma, a covariância é uma transformação simétrica, certo? Eu posso intercambiar a ordem dos argumentos dessa função e ela é bilinear, né? Então, essa função avaliada num ponto em que um dos argumentos está escalonado por um azinho, o azinho passa para fora, moralmente. E, obviamente, eu posso passar para dentro de novo, no lugar do y, aí já utilizando a V2 também, né? Duas vezes. E quando eu digo bilinear, também está associado ao fato de que a covariância de uma soma, com a terceira variável fixada, é a soma das covariâncias. E claro que isso também é verdade se a soma estivesse no segundo argumento, porque eu posso trocar a ordem dos argumentos dessa função. Tá? Diferentemente do que eu fiz no caso das variáveis aleatórias, do valor esperado de variáveis aleatórias, eu não vou demonstrar essas propriedades, porque elas são realmente de rápida verificação. Então, quem tiver interesse aí, abre as continhas, né, em termos da definição. A definição é que a covariância entre x e y é a esperança de x menos a esperança de x vezes y menos a esperança de y. Claro que se o meu x for x mais e, eu tenho que fazer as devidas substituições. Enfim, pegando essa definição, a definição é essa, eu consigo
abrindo as contas e utilizando, aí sim, propriedades do valor esperado, chegar nessas propriedades que estão aqui. Em particular, acho que o fato de ser simétrico é direto, porque eu posso, né, trocar a ordem que eu estou tomando desse produto aqui. A gente define a correlação entre duas variáveis aleatórias da seguinte maneira. Então, o arcabouço aqui é o mesmo, né? Então a gente precisa de duas variáveis aleatórias com... Agora eu vou fazer uma exigência a mais aqui, que a esperança do módulo ao quadrado seja finito e não nula, né? E a mesma coisa para o y. Aqui é o y. Então tá, peguei duas variáveis aleatórias satisfazendo essas condições. E nesse âmbito nós definimos a correlação. Aqui é um A. Correlação entre x e y. Essa correlação é o número ρxy, que é a covariância dividido pelos desvios padrão. Certo? Vou botar aqui para não perdermos o fio da meada, né? Então é a covariância. E embaixo está a raiz quadrada do produto das variâncias. Então aqui vai aparecer a variância de x e aqui vai aparecer a variância de y. Certo? Então a exigência agora de que esse valor esperado do quadrado da variável aleatória seja estritamente positivo, essa exigência é feita para garantir que o desvio padrão não é zero, certo? Claramente é um número maior ou igual que zero, mas a gente já viu lá na probabilidade A que para ser zero a variável aleatória tem que ser degenerada, ou seja, igual a uma constante com probabilidade 1. Variáveis aleatórias não constantes têm desvio padrão estritamente positivo, certo? Então eu poderia dizer assim, sejam x e y variáveis aleatórias não degeneradas, ou seja, não constantes, e quadrado integráveis. Tá? Poderia substituir isso e isso por essa outra coisa que eu acabei de falar. E aí, nessas condições, nós definimos a correlação entre x e y como sendo esse camarada aqui. Ele também é dito o coeficiente de correlação. Né, entre x e y, obviamente. Que também vai ser simétrico, né, etc. Não tem muito mistério para ver isso. Então, conforme eu mencionei, né, a gente está interessado em estudar noções de dependência e independência entre variáveis aleatórias. E daqui a pouquinho a gente vai chegar na conclusão que variáveis aleatórias, pares de variáveis aleatórias que têm covariância diferente de zero, não podem ser independentes. Então, uma covariância não nula é uma condição suficiente para você poder concluir que duas variáveis aleatórias não são independentes. Tá? A gente tem um jargão aí
uma terminologia para isso. O que eu quero definir é o seguinte. Bom, não vou dar as condições, né, quando eu escrever covariância entre duas coisas, né, ao escrever aquilo ali eu estou supondo que as hipóteses da definição de covariância estão satisfeitas, ou seja, eu estou trabalhando com variáveis aleatórias quadrado integráveis. Então, se a covariância entre x e y for nula, nessas condições, nós dizemos que essas duas variáveis aleatórias, x e y, são não correlacionadas. Notem que covariância de x, y se anula se e somente se a correlação é zero também, né? Então, por isso que eu posso falar em não correlacionadas em termos da covariância, né? Então, vamos sublinhar aqui, são não correlacionadas. Não correlacionadas. Tá? Então agora eu vou ver mais uma propriedade da covariância. A hora certa de falar nisso é agora e não naquela lista anterior, porque o que a gente vai concluir a partir dessa propriedade é algo que diz respeito a duas variáveis aleatórias serem ou não correlacionadas. Vou escrever um teorema aqui, que diz o seguinte, não vou botar todas as hipóteses, né? Acho que vai ficar implícito pelo enunciado. Se x e y são independentes, então a esperança de xy é a esperança de x vezes a esperança de y. Vou botar uns parênteses aqui para ficar bem claro. Então essa é uma fórmula que não vale em geral, né? O valor esperado de um produto nem sempre é o produto dos valores esperados, mas no caso de variáveis aleatórias independentes, em que faz sentido, né, escrever o valor esperado do produto, etc. Nesse caso, sim, eu posso utilizar uma regra multiplicativa, por assim dizer. Vou fazer um sketch de demonstração, para o caso discreto. Nós temos que o valor esperado de x vezes y, eu vou usar Lotus aqui, vou escrever aqui, Law of the Unconscious Statistician. Isso aqui é o somatório dos possíveis valores de x, o somatório dos possíveis valores de y, de x vezes y, multiplicado pela massa de probabilidade conjunta. O próximo passo eu vou usar o fato de que x e y são independentes. E nós vimos agora há pouco que independência entre variáveis aleatórias me diz alguma coisa sobre a função massa de probabilidade conjunta dessas variáveis aleatórias. A saber, me diz que a função massa de probabilidade conjunta fatora no produto das funções massa de probabilidade marginais. Então vou repetir x e y, e agora eu vou usar a independência, então, vamos marcar aqui, usando o fato de que são independentes, eu vou substituir a massa conjunta pelo produto das funções massa de probabilidade marginais. Então eu fico com essa expressão aqui. Agora, eu tenho uma soma interna aqui que percorre o índice y, e eu tenho
dois camaradas aqui dentro que não dependem de yzinho, então eu vou puxar eles para fora dessa soma em y. Isso me dá o somatório nos possíveis valores de x xzinho vezes a massa do xão avaliada no ponto xzinho, e aqui sobra yzinho, p de yzinho. Então eu vou ter a soma interna aqui, desses valores ponderados por suas respectivas probabilidades. E na expressão aqui já fica claro, né? Eu posso interpretar tanto isso como uma soma em x que tem uma soma interna em y, ou como o produto de duas somas, certo? Por quê? Porque eu poderia primeiramente calcular esse valor aqui, que não depende de xzinho. Eu ia obter precisamente, né, por definição de valor esperado de uma variável aleatória discreta, eu ia obter precisamente o valor esperado de y, e daí eu tenho uma soma em xzinho vezes uma constante. A constante, no caso, é o valor esperado de y, e esse cara passa para fora. Então, está justificado aqui porque que eu posso colocar os parênteses da maneira que eu coloquei. E isso encerra a demonstração, certo? Porque agora o que eu tenho é justamente o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Corolário desse resultado é o seguinte: se x e y são independentes, então x e y são também não correlacionados. Tá? A demonstração, vou fazer rapidinho aqui, a gente já viu que a covariância entre x e y é igual à esperança de xy menos a esperança de x e a esperança de y, certo? Ora, o resultado anterior acabou de me dizer que no caso em que x e y são independentes, esse valor esperado aqui fatora. Então não tem mais nada para fazer. Está demonstrado. Uma observação muito importante é a seguinte: não vale a recíproca daquele corolário. Ou seja, você tem duas variáveis aleatórias não correlacionadas, o que dá para falar sobre independência ou não entre essas variáveis aleatórias? Olha, a partir apenas da correlação ou da covariância não dá para falar mais nada. Tudo que eu sei é que a covariância entre elas é zero. Não sei se são independentes ou não. Tá, vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Digamos que o meu y possa assumir os valores 0 e 1. E digamos que o meu x possa assumir os valores menos 1, 0 e 1. Tá? Vamos preencher de uma maneira esperta essa tabelinha aqui, de tal forma que quando eu calcular a covariância entre y e x dê zero, mas que elas não sejam independentes. Tá? Então eu tenho que me inspirar aqui. Vamos fazer on the go, não pensei no exemplo com antecedência, mesmo sendo gravado. É legal às vezes tentar imaginar, né, o famoso quem sabe faz ao vivo. Tá? Então eu vou botar um terço aqui, 0, 0
e vou botar 1/3 aqui, botar um 0 aqui e 1/3 aqui, certo? Então, o meu y pode ser 0, e isso ocorre com probabilidade 2/3. O meu y pode ser 1, e isso ocorre com probabilidade 1/3. O meu x pode ser -1, ele pode ser 0, ou ele pode ser 1, com iguais probabilidades. 1/3, 1/3 e 1/3, tá? Tá, aqui eu ainda não calculei o coeficiente de correlação, nem a covariância, enfim. Mas já dá para ver direto que não são independentes, certo? Porque essa entrada aqui, bom, enfim, essa tabela está representando a função massa de probabilidade conjunta dessas variáveis aleatórias, tá? Aqui estão os possíveis valores da x, aqui estão os possíveis valores do y, e aqui estão os pares ordenados de massa possivelmente positiva, né? Como o que está dentro aqui soma 1, certamente para pares x e y diferentes disso que está aqui, essa massa conjunta vai ter que ser 0, né? Então, para concluir que não são independentes, basta olhar, por exemplo, para essa entrada aqui, né? Que aqui deveria, para ser independente, eu deveria ter 2/3 vezes 1/3. Então aqui teria que ser 2/9 para ter chance disso aqui representar uma massa de probabilidade de duas variáveis aleatórias independentes. Então, vamos lá. Eu tenho que a probabilidade conjunta no ponto x igual a 0, y igual a 0, isso é 0, que é diferente de 2/3 vezes 1/3. Botei na ordem trocada aqui, né? Enfim, isso aqui que está aqui é a massa do y no ponto 0 e a massa do x no ponto 0. Então, essa conta aqui me diz que não são independentes, né? Não são independentes. Por outro lado, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é que a esperança de x claramente é 0, né? Que vai ser -1 vezes 1/3, mais 0 vezes 1/3, mais 1 vezes 1/3. Então dá para ver direto que é 0. E a esperança de y eu nem preciso calcular porque eu não vou usar, né? Porque ao concluir que a esperança de x é igual a 0, eu já tenho que a covariância entre x e y direto é a esperança de x e y, né? Então tudo que eu preciso calcular é a esperança de x e y. Tá? Então vamos passar esse cômputo aqui. Ora, a esperança de x vezes y, eu tenho que somar todos os possíveis valores de x vezes y e multiplicar pelas respectivas probabilidades. Agora, vai ter apenas 3 possíveis valores aqui que não vai se anular, certo? Então, bom, vamos escrever aqui, né? Esse é o somatório nos x'zinhos, o somatório nos y'zinhos, de x'zinho e y'zinho, vezes a massa conjunta, avaliado nesses pares de pontos x'zinho e y'zinho. Tá? Então essa igualdade decorre da Law of the Unconscious Statistician. Então eu tenho que percorrer todos os pontos de massa positiva, e nesses pontos de massa positiva eu multiplico os valores respectivos de x'zinho e y'zinho. Essa função massa de probabilidade conjunta tem apenas 3 pontos de massa estritamente positiva, que são os pontos em que x é igual a -1 e y é igual a 0, os pontos em que x é igual a 0 e y é igual a 1, e os pontos em que x é igual a 1 e y é igual a 0. Certo? Bom, vocês acabaram de ver que tem, nessa lista que eu acabei de listar, que eu acabei de mencionar, tem apenas um termo que não vai se anular, que é o ponto x igual a... Não vai ter nenhum ponto que não vai se anular, né? Porque quando eu pegar a massa valendo 1/3 aqui, eu vou pegar -1 vezes 0, cancela. Quando eu pegar esse 1/3 aqui, eu tenho que multiplicar 0 por 1, também dá 0. E quando eu pegar esse 1/3 aqui, eu tenho que multiplicar 1 por 0, dá 0. Tá? Então realmente não tem conta nenhuma para fazer.
o que sobra aqui é só um bonito de um zero, certo? Então aqui eu vejo que elas são não correlacionadas, né? Certo? Então esse exemplinho bem artificial aqui serve para acender o alarme de que não existe uma relação bionívoca entre covariância nula, né, ou seja, ser não correlacionado, e independência. O que a gente sabe é independência é uma noção que exige mais de um par de variáveis aleatórias, né, uma condição mais forte, porque requer que, enfim, as funções massa de probabilidade, densidade de probabilidade envolvidas se fatorem. Tá? E daí é um teorema, é um resultado, é um corolário, que nessas condições, quais? A condição de independência, você tem que as variáveis aleatórias envolvidas também vão ser não correlacionadas. E esse exemplo aqui mostra que eu não posso percorrer o caminho contrário. Então, está dado aqui, a partir dessa função massa de probabilidade representada nessa tabela, um par de variáveis aleatórias não correlacionadas, mas dependentes. Para concluir esse vídeo, eu vou listar aqui três propriedades do coeficiente de correlação. Vou escrever assim. A primeira propriedade, tá? Isso é um teorema, é que o coeficiente de correlação é um número entre -1 e 1. A segunda propriedade me diz que o coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias ele vai ser 1 se e somente se for possível encontrar constantes, digamos, um Azinho maior que zero e um certo Bzinho real, tais que, moralmente, x é igual a y mais b. Certo? E a terceira propriedade é o análogo para o caso extremo em que o coeficiente de correlação entre x e y é -1. Se e somente se probabilidade do x é uma transformação linear, uma transformação afim do y, essa probabilidade é 1. Então, o que eu estou dizendo é que x é igual a, né, é certamente, quase certamente igual a uma transformação afim do y para alguma constante negativa. Eu usei o mesmo símbolo para denotar as constantes nos itens 2 e 3, mas isso não tem problema, né? E algum b real. Tudo bem? Então, o que está sendo dito aqui é que a covariância e a correlação, em certo sentido, né, a gente já viu que elas codificam alguma coisa da estrutura de dependência, tá, entre duas variáveis aleatórias, já que a gente pode concluir daquele corolário que quando a correlação não é nula,
necessariamente as variáveis aleatórias envolvidas apresentam algum tipo de dependência, tá? E a covariância, a correlação, enfim, estão capturando uma estrutura de dependência linear, tá? A gente fala linear, assim, tecnicamente o termo seria afim, porque tem aquela constante b transladando o y, mas o que está sendo capturado, então, pela covariância ou pelo coeficiente de correlação, é uma dependência linear entre essas variáveis aleatórias envolvidas, tá? Então, voltando ali para o que a gente discutiu, né, no contra-exemplo anterior, quando a gente tem a covariância ou a correlação igual a zero, mas dependência ainda assim, o que está acontecendo é uma dependência não linear entre essas variáveis, certo? Em algum sentido é isso que está sendo modelado por esses conceitos aqui. Tá? Então, essas propriedades do coeficiente de correlação eu não vou demonstrar. Os itens 2 e 3 são relativamente trabalhosos. O item 1 requer uma desigualdade que a gente ainda não viu, desigualdade de Cauchy-Schwarz. Foi pincelado isso em probabilidade A, eu acho que é algo que já está mais ou menos fixado na cabeça de vocês. Então, com isso, né, a gente encerra esse vídeo e meio que termina uma parte da disciplina aqui da área 1, da disciplina de probabilidade B, que tem uma interseção mais grande ali, né, mais significativa com a probabilidade A. A partir do próximo vídeo, a gente vai aí sim começar a explorar distribuições condicionais, etc., né, que também é algo que a gente viu por cima em Prob A, mas, né, sem explorar com a atenção merecida que esse tópico requer. Então, a partir do próximo vídeo, a gente entra nessa questão aí de distribuições condicionais e, de fato, vamos estar, por assim dizer, explorando novos terrenos aí, tá? Com algumas coisas conhecidas aí da paisagem, mas agora sim vamos, de fato, nos aventurar em coisas novas. Então, até o próximo vídeo. Por agora é isso.